Olá, estudantes! Eu sou o professor Robson Anselmo Tavares, professor de ensino religioso. E hoje nós temos a nossa segunda aula, o nosso segundo encontro da série Crenças Religiosas e Filosofias de Vida. Mas qual será o foco principal de hoje? Como nós temos na tela, nós temos a seguinte questão. O nosso enfoque de hoje será o protestantismo. Lembrando sempre que a nossa série, esta segunda série, nós estamos estudando, observando as tradições religiosas e as filosofias de vida, certo? Segundo o IBGE, são as mais comuns em quantidade de adeptos em nosso país. Vamos lá, vamos em frente. Para começar, trouxe para vocês um pensamento. Olhem para a tela e reflitam. Nós temos a solidariedade, é o sentimento que melhor expressa o respeito pela dignidade humana. Franz Kafka. Prestem bem atenção. Dignidade humana. Lembrem-se que em nossa série nós sempre comentamos aqui dignidade humana, pluralidade, respeito. Então, vamos em frente, lembrando sempre esta questão da pluralidade, e o Brasil é laico. Lembrem-se disso, o respeito às várias tradições religiosas e filosofias de vida. Vamos adiante. Na tela, nós temos a seguinte questão. Como eu falei a vocês, as tradições religiosas com mais adeptos no Brasil, segundo o censo 2010 do IBGE. Lembrar que esse aqui é o tema principal da nossa série, segundo o IBGE, as tradições, certo? E filosofias de vida com mais adeptos no Brasil. Vamos adiante. Nós temos aqui o nosso objetivo geral. Lembrem-se, estudantes, que em nossa vida sempre devemos ter o objetivo geral. E qual será? Reconhecer e valorizar a coexistência das diversas crenças religiosas e filosofias de vida como uma atitude ética e respeito à vida e à dignidade humana. Deste objetivo geral, eu sustento para vocês a palavra coexistência, o respeito às diversas tradições. Lembrem-se que eu tenho que respeitar o outro, o meu amigo, o meu colega, o meu parente, o meu vizinho, que ele tem uma crença, uma tradição diferente da minha. Lembre-se disso, a dignidade humana, a coexistência. Então vamos lá aqui. Ainda na tela, nós temos a seguinte questão. De acordo com o censo 2010, os protestantes é o segundo grupo com mais adeptos no Brasil. Cerca de 22% dos brasileiros se declaram protestantes. Lembrem-se que na última aula nós estudamos os católicos, hoje os protestantes. Então vamos adiante. Aqui nós temos uma imagem que convido vocês a uma reflexão, é justamente o que? Uma manifestação religiosa protestante, a Marcha para Jesus. Lembrar que é muito comum, então é uma manifestação religiosa de teor protestante. Vamos adiante, então sempre isso, o respeito. Na tela, nós temos as seguintes informações. O protestantismo é, ao lado do catolicismo, um dos grandes ramos do cristianismo. Lembrando, cortando para mim, que quando eu falar para vocês cristianismo, são o quê? Os seguidores de Jesus de Nazaré. Lembrem-se disso, o mesmo tronco, católicos, protestantes, são cristãos, ou seja, seguem Jesus de Nazaré. Na tela, nós temos uma informação importante. Prestem bem atenção. O nome protestante, veja que eu coloquei entre aspas, provém de protestos dos cristãos do século XVI contra as práticas da Igreja Católica naquela época. Aí vamos conhecer hoje o porquê deste termo, o porquê desta palavra. É importante conhecer a história para que você entenda de onde vem esta palavra e o que ela suscita, o que ela nos traz. Vamos ver aqui. Então, eu trago para vocês uma informação importantíssima. Olhando para a tela,
Nós temos isso aqui. Você sabia? Em alguns países, especialmente no Brasil, o termo protestante foi substituído por evangélico, retirando a conotação polêmica, ou seja, o sentido polêmico da palavra e dando uma característica mais positiva e universal. Cortando para mim, nós temos a seguinte questão. Lembrem-se, a palavra protestante vai designar aquele cristão que é seguidor, em geral, das ideias de Martinho Lutero, contra, no caso, o pensamento da Igreja Católica. Mas veja só, no Brasil é importante salientar que nós utilizamos o termo evangélico, porque a palavra protestante muitas vezes, certo, dá uma conotação errônea, como nós estamos vendo novamente aqui na tela, eu gostaria de salientar. Veja só, por quê? Retirando a conotação polêmica da palavra e dando uma característica mais positiva e universal. Não que seja errado, mas tirando. Então, protestante, evangélico, pode-se utilizar. Então, prestem bem atenção. Vamos ver aqui. Na tela nós temos ainda essa informação. O movimento protestante surgiu na tentativa de reformar a Igreja Católica, iniciada pelo monge agostiniano católico Martinho Lutero, no século XVI. Então, aqui, eu gostaria que vocês, para conhecer melhor este assunto, vocês em casa, na sua escola, com o seu professor, fossem estudar o assunto Reforma Protestante, século XVI, conhecer a história de Martinho Lutero. É importante fazer esse link, não é isso? Conhecer tanto a questão do ponto de vista do ensino religioso quanto histórico, para que você, estudante, aprenda mais. Vamos ver aqui. Na tela, trago para vocês o retrato, claro, uma pintura que mostra Martinho Lutero, o reformador do século XVI. Então, estudante, é importante conhecer a história para que você entenda, certo? Conhecer melhor os fundamentos da fé evangélica, da fé protestante, sua história, seu fundador, o culto, seus pontos. Então, é importantíssimo conhecer, desafio, ir aos livros de história para conhecer e fazer essa ponte entre a história e o ensino religioso. Vamos adiante. Então, na tela, observem, prestem bem atenção. Os motivos para esse rompimento incluíram principalmente as práticas ilegítimas, olha aí, entre aspas, da Igreja, certo, de Roma, a Igreja Católica, além da divergência em relação a princípios católicos como a veneração de imagens, o celibato clerical, as missas em latim, a autoridade do Papa, entre outros. Então, esses pontos aqui são aqueles pontos que Lutero divergiu com a Igreja de Roma, certo? E além também das práticas das indulgências que nós veremos. Então, vamos lá aqui. Na tela nós temos essas duas informações de teor bem histórico e importante. Vamos ver. Essa discordância inicial de Martinho Lutero resultou na publicação de suas famosas 95 teses em 1517, certo? Na igreja do castelo de Wittenberg, em um contexto de conflito aberto contra a venda de indulgências, ou seja, a venda do perdão, a ida ao céu. Sua recusa em retratar-se de seus escritos a pedido do Papa Leão X, em 1520, e do imperador Carlos V do Sacro Império Germânico, em 1521, resultou em sua excomunhão da igreja, ou seja, ele foi expulso, retirado da Igreja Católica. Então, prestem bem atenção. Então, o termo protestante, como nós observamos, vai dar essa conotação, porque Martinho Lutero vai ser contra a certos princípios do catolicismo. Então, veja só que ele sai da igreja e com esses princípios, dotados, aliás, de novos princípios, ele funda, certo? Faz um cristianismo, certo? Com o seu pensamento, com a sua reflexão sobre a Bíblia e os ensinamentos religiosos. Então, vamos adiante. Trouxe para vocês aqui, nós temos aqui o quê? Nós temos uma representação
do monge Martinho Lutero, afixando as 95 teses na igreja de Wittenberg. E aqui nós temos uma foto da igreja. Então, isso aqui nós temos o quê? A retratação daquele momento em que Lutero está fixando as suas 95 teses contra a doutrina da Igreja Católica. Vamos adiante. Nós temos ainda o seguinte: para os protestantes, escutem só, a salvação é conseguida por meio da graça e bondade de Deus. E para isso, cada pessoa pode se relacionar diretamente com o seu Criador, sem a necessidade de um intermediário, diferentemente da fé católica. E escutem só, na tela temos ainda duas grandes informações. Os protestantes evangélicos defendem a crença de que a única autoridade a ser seguida é a palavra de Deus, presente na Bíblia Sagrada. Ou seja, eles não vão ter uma autoridade como o Papa para os católicos. De acordo com esse ponto de vista, pela ação do Espírito Santo, os cristãos, ao lerem a Bíblia, teriam uma maior harmonia com Deus. Cortando para mim, nós temos a seguinte questão. Então, a Bíblia passou a ser mais popular com a reforma, a reflexão da palavra de Deus. Então, é importante, veja os pontos do fundamento da fé evangélica. Prestem bem atenção. A partir da reforma protestante, a Bíblia foi traduzida para diversas línguas e distribuída sem restrições para as pessoas. Lembrem-se que antes a Bíblia era escrita em latim, porque era tida pela Igreja Católica como que a língua de Deus. E sem restrições, a Bíblia vai ser distribuída. Então, prestem bem atenção às mudanças que a reforma trouxe. Nós temos aqui ainda a seguinte questão: o protestantismo pode ser subdividido em ramos como luteranismo, calvinismo, anglicanismo, etc. Atualmente, costuma-se classificar as igrejas protestantes em pentecostais e neopentecostais. Vamos conhecer a diferença, o conceito entre pentecostais e neopentecostais. Vejam só aqui, nós temos essa curiosidade que trago para vocês. Vamos ver. No ano de 1532, chegou ao Brasil o primeiro protestante. Foi o luterano Eliodoro Eobano, filho de um amigo de Martinho Lutero, que aportou em São Vicente. Vamos ver aqui. Então, é importante conhecer esse lado histórico, para que você, estudante, tenha essa visão ampla do que é este assunto. Foi em torno de 1630 que o protestantismo ganhou força no Brasil, após os holandeses estabelecerem o seu domínio em Pernambuco. Veja aí, estudante pernambucano, veja aí o ponto importante do nosso estado. Olha aí, Pernambuco despontando no cenário histórico-religioso. Vejam só, continuando. Em seguida, foram fundadas as primeiras 22 igrejas protestantes do Brasil, na região Nordeste, estando a maior delas localizada no Recife. Olha aí o peso do nosso estado, olha aí, novamente. Então, é importante salientar, é bom conhecer o histórico para que você, estudante, entenda melhor, certo? A questão da igreja que você professa, sempre respeitando a igreja do outro. Lembre-se da pluralidade, o respeito, a dignidade humana. Na tela nós temos ainda a seguinte questão. Esta igreja contava com uma congregação da Inglaterra e da França e tinha entre seus membros o conde Maurício de Nassau. Esse conde Maurício de Nassau, claro que intimamente ligado à história pernambucana. Em 1824, o protestantismo se espalhou por todo o país. Então, vejam só o ponto Pernambuco, vejam só o Nordeste, vejam só a história, as origens do protestantismo. Então, vamos lá adiante. E agora, trago para vocês dados. Vamos ver. Pesquisas recentes do IBGE mostram o crescimento
desse ramo do cristianismo entre os brasileiros. Cortando para mim, quer dizer que o número de evangélicos, de protestantes, vem crescendo a cada ano em nosso país. Curiosidade, você sabia? Existe atualmente cerca de 593 milhões de protestantes no mundo. O país mais protestante do mundo é os Estados Unidos da América, com quase 163 milhões de seguidores. Algo também importante é, entre as maiores denominações protestantes históricas do Brasil em número de adeptos estão, segundo o IBGE, vamos ver, os batistas, com 3,7 milhões, presbiterianos, 1,5 milhão, luteranos, 1 milhão, metodistas, 340 mil, há também os adventistas, certo? 1,5 milhão. Então, vejam só as igrejas evangélicas com maior número de adeptos em nosso país. Olhem só aqui, na tela nós temos ainda, já entre os pentecostais e neopentecostais, destaca-se também no Brasil a Assembleia de Deus, com 12,3 milhões de seguidores. Então, é importante salientar isso. Então, vamos ver aqui. De forma genérica, nós temos aqui pentecostalismo e os neopentecostais. Qual seria a diferença? O pentecostal é um movimento cristão evangélico que dá ênfase especial numa experiência direta e pessoal de Deus através do batismo no Espírito Santo. Já os neopentecostais acreditam na palavra pós-bíblica dos dons do Espírito Santo, incluindo o quê? Falar em língua, glossolalia, a cura e realização proféticas, profecias dos dons do Divino Espírito Santo. Vamos adiante. Trago para vocês aqui uma foto mostrando o quê? Um culto evangélico, um culto protestante. Então, caro estudante, é bom conhecer, é bom adentrar. Claro que a nossa aula de hoje está sempre dando a vocês o quê? Um gostinho de quero mais, eu quero estudar mais, quero conhecer. Então, vamos adiante. Algo que trago para vocês é, na tela, nós temos o protestantismo é diversificado, sendo mais dividido teologicamente e, no caso da igreja, do que a igreja romana. Certo? Porque a igreja católica, nós temos igreja católica romana, igreja ortodoxa oriental, nós temos a ortodoxia oriental como um todo, sem unidade estrutural e autoridade central humana. Ou seja, nós temos muito mais, é muito mais diversificado a quantidade e as denominações das igrejas protestantes. Vamos adiante aqui. E nós temos os protestantes lideram o conceito de uma igreja invisível em vez de um corpo de clérigos ou figuras institucionais. Algumas denominações têm um alcance mundial, enquanto outras são confinadas a um único país. Quer dizer, há igrejas, certo, que estão apenas em determinados países, não se proliferaram para outros. É importante conhecer isso. E nós temos aqui, já finalizando, os princípios fundamentais da fé cristã evangélica. Nós temos aqui, são 5, vamos conhecer? Vamos lá. Primeiro, somente a Escritura, certo? Reconhecem a Bíblia como a única Escritura sagrada, criada por Deus, na qual baseia-se a palavra de Deus. Segundo, somente a graça divina. É através da graça divina que nós temos a salvação. Terceiro, somente a fé. A justificação é alcançada por meio da fé. 4, somente Cristo, ou então solos Christus, a salvação só é alcançada através do intermédio de Jesus de Nazaré. E o quinto aqui nós temos a glória somente por Deus. Toda a glória é devida somente a Deus, pois a salvação só é obtida pela sua vontade. Então, prestem bem atenção, isso aqui são os fundamentos da fé cristã evangélica. E uma curiosidade final,
Prestem bem atenção. Aqui em nosso país, Rondônia é o estado do país com maior percentual de evangélicos. Rondônia! E aqui, finalizo para vocês, trago aqui uma curiosidade. Vocês sabiam que Catarina de Bora foi uma freira católica alemã e, posteriormente, esposa do líder da Reforma, do líder Martinho Lutero. E eu finalizo agora com esta informação. Em síntese, considerando que as pessoas têm liberdade para escolher a crença de sua predileção, significa que o Brasil está ficando mais democrático e mais plural no que se refere à distribuição relativa do peso das igrejas em nosso país. Brasil plural. E por hoje é só, prezados estudantes. Mas mando um abraço para todos vocês, para Ronaldo Martins, o nosso aqui técnico do som aqui que nos ajuda, e a nossa professora aqui de Libras. E um abraço especial a todos os estudantes e professores do ensino religioso. Um abraço, estudante. E pesquisem, viu? Pesquisem mais sobre este assunto, os evangélicos no Brasil, protestantismo, origem, etc. Forte abraço, professor Robson.